Você já se sentiu descartado, como lixo? Foi exatamente assim que me senti aos 17 anos, expulso da casa dos meus pais tarde da noite com nada além de um saco de lixo cheio de algumas roupas velhas. Tudo porque meu irmão mais velho cometeu um erro terrível dirigindo bêbado, e, em vez de encarar a verdade, meus pais me culparam, o bode expiatório da família. Durante anos, fiquei-me perguntando, por que eu? Por que eles escolheram me destruir? O silêncio deles ecoou mais alto do que qualquer pedido de desculpas. E agora, do nada, eles estão pedindo para se mudar para a pequena casa que lutei tanto para construir com minhas próprias mãos. A onda de emoções que sinto é avassaladora. Antes de mergulharmos nessa história, deixe um comentário abaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Nos próximos 30 minutos, quero levá-lo através da minha jornada dolorosa, porém determinada. Das noites frias nas ruas sem ter para onde ir, aos reencontros tensos com as pessoas que um dia chamei de família, e, finalmente, a escolha que tive que fazer quando o passado bateu à minha porta novamente. Esta não é apenas a minha história. É a voz de qualquer pessoa que tenha sido magoada e incompreendida, mas que ainda assim encontrou coragem para se levantar e definir seu próprio valor. Você já foi traído por pessoas próximas. O que faria se elas voltassem pedindo ajuda? Junte-se a mim para explorarmos essas questões difíceis juntos. Compartilhe suas ideias abaixo, quero saber a sua opinião. Desde o início, minha infância foi marcada não por aconchego ou segurança, mas por uma pressão invisível, porém implacável, uma pressão que moldou cada momento da minha jovem vida. Não eram apenas os altos e baixos normais da vida familiar, era uma divisão clara gravada em cada interação. Meu irmão mais velho, Jake, era o filho de ouro. Sempre perfeito aos olhos dos meus pais, seu orgulho e alegria. E eu? Eu era a sombra. Aquele que não conseguia fazer nada certo, o bode expiatório para cada erro ou passo em falso em casa. Lembro-me vividamente de como as menores coisas se transformavam em batalhas que eu não tinha chance de vencer. Se Jake se metia em encrenca na escola, por mais que eu não tivesse parentesco com ele, de alguma forma a culpa era minha por distraí-lo. Pratos quebrados, chaves perdidas, uma nota ruim. Tudo isso me levava a pensar que eu era a causa do caos em casa. Suas palavras eram ásperas, cortando minha confiança, porque você não consegue ser mais como seu irmão. Você é sempre o problema. Eu carregava essas palavras como cicatrizes, invisíveis, mas profundamente dolorosas. O impacto emocional foi imenso. Eu não era mais apenas uma criança, eu era um alvo vivo e pulsante de culpa e negligência. O favoritismo não era apenas injusto, era tóxico. Aprendi desde cedo a manter a cabeça baixa, a evitar chamar a atenção e a esconder meu verdadeiro eu. Encontrei refúgio longe de casa, passando incontáveis horas na casa de amigos, fingindo que o mundo lá fora era mais gentil do que o que havia dentro das minhas próprias paredes. Depois, havia os sussurros de parentes e vizinhos, lembretes sutis, porém cruéis, de que eu era a outra criança, aquela que não pertencia à narrativa familiar. Os primos perguntavam sobre as conquistas de Jake, mas nunca sobre as minhas. Até minha tia, que às vezes ligava para saber como estava, ignorava com cautela a verdade familiar não dita. Por dentro, eu lutava com tantas emoções conflitantes, raiva por ser injustamente culpada, solidão por estar isolada e um profundo anseio por ser vista, não como uma fracassada, mas como alguém digna de amor e respeito. Houve noites em que chorei silenciosamente no meu quarto, sentindo-me invisível e abandonada, me perguntando se meus pais sequer se lembravam de que eu existia além da culpa que me lançavam. Mas mesmo naquela escuridão, eu me agarrei a uma esperança frágil. Uma esperança de que um dia eu me libertaria desse ciclo tóxico. De que um dia eu construiria uma vida nos meus próprios termos, longe dos julgamentos e expectativas injustas deles. Mal sabia eu que essa esperança logo seria testada da forma mais brutal que se possa imaginar. E isso nos leva à noite crucial que mudou tudo, a noite em que fui forçado a sair de casa com nada além de um saco de lixo e o coração despedaçado. Mas essa história, a noite mais sombria da minha juventude, não é apenas sobre perda. É onde começa a jornada de sobrevivência, resiliência e, por fim, reconciliação. Aquela noite ainda me assombra. A noite em que meus pais decidiram me apagar de suas vidas com uma finalidade fria e brutal. Eu tinha apenas 17 anos, a poucos meses de terminar o ensino médio, cheia de sonhos e esperanças que agora pareciam destruídos. Nunca imaginei que a família que deveria me proteger pudesse me virar as costas tão completamente. Tudo começou com a voz do meu pai, raivosa, áspera e acusadora, quando ele invadiu o meu quarto. Suas palavras cortavam a luz fraca, me culpando por tudo. O acidente, o caos, a dor de Jake. Arrume suas coisas. Você não é mais bem-vindo aqui. Eu não conseguia acreditar que estava ouvindo aquilo. Como poderiam me culpar pela decisão imprudente de Jake de dirigir bêbado?
Pelo acidente. Minha mãe permaneceu em silêncio junto à porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sem palavras para detê-lo. Seu silêncio soou como uma traição tão cortante quanto os gritos dele. Olhei para ela, implorando silenciosamente para que me defendesse, mas tudo o que vi foi resignação, e talvez um arrependimento pesado demais para expressar. Entregaram-me um saco de lixo, não uma mala ou uma caixa, apenas um saco plástico para guardar os poucos pertences que consegui reunir em minutos. Roupas, livros, uma ou duas fotos, uma vida inteira de memórias amontoadas em algo destinado ao lixo. Minhas mãos tremiam, meu coração se despedaçou, o quarto girou. Eu estava perdendo tudo em um instante, minha casa, minha família, minha sensação de segurança. Ao sair para o ar frio da noite, o mundo parecia enorme e hostil. Os postes de luz projetavam sombras longas, mas eu não tinha para onde ir a não ser para a frente, sozinho. Lembro-me do estalar do cascalho sob meus pés, do frio cortando minha jaqueta fina e do peso insuportável do abandono me pressionando. A porta da casa bateu atrás de mim como o martelo de um juiz selando meu destino. Vaguei por quilômetros, a cidade escura e indiferente. Cada passo era carregado de medo e confusão, como as pessoas que deveriam me amar tão completamente puderam me rejeitar. Finalmente cheguei à casa da minha amiga Mia. Seus pais me receberam com olhos arregalados e mãos gentis, sua gentileza como uma frágil tábua de salvação em minha tempestade. Mas mesmo naquele refúgio, eu não conseguia me livrar da vergonha e da dor. Porque eu era o bode expiatório. Porque o acidente me tornou o inimigo da família. Esses pensamentos me atormentavam noite após noite. Nas semanas seguintes, naveguei por um labirinto de emoções, tristeza pela família que perdi, raiva pela crueldade deles e uma teimosa centelha de esperança de que eu poderia construir uma vida que valesse mais do que a rejeição deles. Os amigos se tornaram minha nova família, e o apoio deles me ensinou resiliência, mesmo que as cicatrizes internas fossem profundas. Foi durante essas noites dolorosas que aprendi uma dura verdade sobre a natureza humana: aqueles que esperamos que nos protejam às vezes nos machucam mais. Mas me forcei a acreditar que minha história não havia acabado, que a noite mais escura era apenas o começo da minha luta para recuperar minha vida. Este momento de exílio, tão vívido e cru, preparou o cenário para uma jornada de sobrevivência e crescimento. É um capítulo de traição que me levou a descobrir minha própria força. E é só o começo. Depois daquela noite, a noite em que fui expulso como lixo, meu mundo desmoronou. Eu tinha apenas 17 anos, quase uma criança, lançado na luta de um adulto sem rede de segurança. Mas, nas profundezas daquele desespero, algo em mim se acendeu, uma determinação feroz de não deixar a rejeição deles me definir. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Fiquei com Mia e sua família, extremamente grata. Seus pais, estranhos que se tornaram meu refúgio inesperado, abriram suas portas e seus corações para mim. Mia era uma tábua de salvação, um lembrete constante de que a bondade ainda existia neste mundo frio. Mas mesmo cercada por seus cuidados, sentia a dor de ser desenraizada, a dor de perder meu lar de infância, meus pais, meu senso de pertencimento. A escola tornou-se um refúgio e um campo de batalha. Eu me dediquei aos estudos, tentando provar que eu era importante. Não para eles, mas para mim mesma. As noites eram passadas debruçada sobre livros didáticos na mesa da cozinha de Mia, com a luz do abajur como minha única companhia. Exausta, mas motivada, eu conciliava empregos de meio período, servindo mesas, dando aulas particulares para crianças menores, tudo para manter um teto sobre minha cabeça e dinheiro suficiente para perseguir sonhos que mal ousava sussurrar em voz alta. Houve momentos em que quis desistir. A solidão era sufocante. As perguntas me assombravam, porque decidiram me descartar. Eu era mesmo o fracasso que me retratavam. No entanto, cada vez que o desespero ameaçava me engolir, eu encontrava força em pequenas vitórias, uma boa nota, um turno pago para pagar o aluguel, o sorriso reconfortante de um amigo. Eram lembretes de que meu valor não podia ser roubado por mentiras ou culpa. Nesse cadinho, tornei-me mais perspicaz, não apenas mentalmente, mas também espiritualmente. Aprendi a me defender, a estabelecer limites e a sonhar além dos limites que os outros me impuseram. Foi uma autodescoberta dolorosa, marcada por noites de lágrimas e dias de resolução silenciosa. Minha história se entrelaçou com personagens que moldaram minha resiliência. Os pais de Mia nunca me trataram como uma estranha, a aceitação deles foi curativa. Uma conselheira do ensino médio, a Sra. Thompson, enxergava além das minhas circunstâncias e me orientou, incentivando-me a considerar a faculdade comunitária como um trampolim. Até mesmo conexões passageiras, um colega de trabalho que ofereceu palavras de incentivo, um professor que acreditou em mim, tornaram-se pilares que sustentaram minha ascensão. Mas talvez o mais crucial tenha sido a batalha interior, o cabo de guerra entre a dor e a esperança. Lutei contra o ciúme e a amargura em relação a Jake,
cujo status de filho de ouro havia roubado o amor da minha família. Lutei contra a dor crua do abandono enquanto cultivava a frágil semente do perdão, não por eles, mas pela minha própria paz. Anos se passaram nesse ciclo implacável de luta e crescimento. Me formei na faculdade comunitária e, em seguida, conquistei meu bacharelado, um testemunho do que se pode construir com dor e perseverança. Finalmente, consegui comprar uma pequena casa, um santuário que era meu e só meu, construído com suor e sacrifício. No entanto, a sombra do meu passado persistia. Cada tijolo colocado era uma lembrança da família que perdi e das cicatrizes que carreguei. Era claro, minha jornada não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de resgatar identidade e dignidade. E então, inesperadamente, o passado bateu à minha porta novamente, com meus pais me procurando, pedindo um lugar para ficar. O ruído emocional era avassalador, a encruzilhada, assustadora. O dia em que concordei em conhecer meus pais foi um dos momentos mais carregados de emoção da minha vida, uma mistura de ansiedade, esperança contida e uma fria suspeita de que aquele encontro poderia me destruir novamente. Fazia quase 8 anos desde a última vez que os vi, 8 anos marcados pelo silêncio, pela ausência e por feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. Escolhemos um restaurante local, em terreno neutro, um lugar onde eu pudesse controlar o espaço e manter minhas defesas. Ao entrar, vi-os sentados lá, meu pai, mais velho, mais cansado, com sua habitual severidade suavizada pelo tempo, minha mãe, com o rosto marcado pelo nervosismo e pelo que eu esperava ser remorso genuíno. A tensão era intensa, quase física. No início, houve um silêncio, constrangedor e pesado. Sentei-me, com o coração aos pulos, buscando em seus olhos um vislumbre do amor que um dia ansiei. Minha voz o quebrou, suave, mas firme. Então, você disse que precisava da minha ajuda. Vamos conversar. Foi aí que eles começaram. A história deles se desenrolou. Meu pai havia sido demitido há um ano, minha mãe trabalhava meio período, mas lutava para manter as coisas funcionando. Meu irmão Jake, depois de perder o emprego, voltou para casa, e agora o apartamento apertado estava transbordando. A ruína financeira se aproximava. Eles estavam desesperados, perguntando se havia alguma chance de eu deixá-los se mudar temporariamente. Ao ouvi-los, senti um turbilhão de sentimentos girar dentro de mim, raiva, descrença, dor, empatia, todos emaranhados, impossíveis de desvendar. No entanto, apesar de tudo, o silêncio sobre o passado era ensurdecedor. Nenhum pedido de desculpa genuíno veio sem ser solicitado. Obriguei-me a perguntar o que precisava ouvir. Você se arrepende de como me tratou? Você realmente entende como foi ser expulsa naquela noite? A voz da minha mãe tremeu enquanto as lágrimas brotavam. Cometemos erros. Estávamos sob muito estresse. Mas era vago, como uma névoa cobrindo uma ferida, sem curá-la. Suas palavras soaram vazias, e a raiva ressurgiu dentro de mim. Insistindo mais, exigi honestidade, querendo ouvir porque eu era o bode expiatório. A explicação deles veio hesitante. Meu irmão estava frágil depois do acidente. O medo os cegou. Achavam que me culpar de alguma forma protegeria Jake, o ajudaria a lidar com a situação. Uma parte de mim queria gritar, rejeitar aquela desculpa para a crueldade. No entanto, por trás da frustração, uma centelha de compreensão ardia. A defesa deles era fraca, mas a dor em seus olhos era real. Eram pessoas imperfeitas, destruídas pelo medo, atacando a pessoa errada. Em alguns momentos, o olhar do meu pai descia, sua voz defensiva: não podemos mudar o passado. Lamentamos. O que mais você quer? Mais. Eu queria a verdade. A verdade completa. Mas também queria a disposição deles de encarar a dor que me causaram, de reconhecer os anos de silêncio, o trauma, a solidão. As lágrimas da minha mãe fluíram livremente e, pela primeira vez, ela disse: estou orgulhosa da pessoa que você se tornou. Essas palavras me atingiram com mais força do que qualquer culpa. Uma pequena rachadura na parede que eu construí ao longo dos anos. No entanto, apesar dos pedidos de desculpas, o peso de anos não pôde ser aliviado em uma única conversa. Eu disse a eles que precisava de tempo, não apenas para perdoar, mas para processar tudo. Estabeleci limites. Se eles viessem morar comigo, seria temporário, com respeito às minhas regras e um compromisso de reconstruir a confiança. A reunião terminou com uma trégua desconfortável. Saí do restaurante me sentindo esgotado, sem solução, mas estranhamente mais leve. Pela primeira vez, o passado estava à mostra. A parte mais difícil, decidir o que fazer a seguir, ainda estava por vir. Ao me afastar, percebi que mais conversas viriam. E o próximo passo era entrar em contato com Jake, meu irmão, a testemunha silenciosa, às vezes, a vítima dessa história familiar fragmentada. Quando meus pais e Jake finalmente se mudaram para minha casa,
pensei que poderia ser um novo começo, uma chance de reescrever nossa história familiar despedaçada. Mas a realidade rapidamente se instalou como uma sombra fria, mais sombria e confusa do que eu jamais imaginara. As paredes que antes abrigavam o meu santuário tremeram sob o peso de velhas feridas e novas frustrações. No início, todos se comportavam como se fossem uma máscara frágil. Compartilhamos jantares educados, trocamos sorrisos hesitantes e até conversamos sobre coisas triviais para evitar as minas emocionais sob a superfície. Mas, por trás da calmaria, a tempestade se formava. Quase imediatamente, pequenas rachaduras apareceram. Minha mãe começou a reorganizar meus armários de cozinha, um lugar profundamente pessoal para mim, declarando que queria tornar as coisas mais eficientes. Mas sua ajuda pareceu uma invasão, apagando minha ordem cuidadosa, minhas pequenas rotinas que me davam paz. Quando pedi gentilmente que ela parasse, a atitude defensiva se insinuou como uma maré crescente. Só estou tentando ajudar, disse ela, com a voz áspera, mas vulnerável. Jake era outro desafio. Anos de favoritismo mimado não lhe ensinaram responsabilidade. Louça suja empilhada, roupas e sapatos espalhados e abandonados, e eu me vi limpando silenciosamente a bagunça dele para evitar confrontos. Cada lembrete meu sobre responsabilidades era recebido com um pedido de desculpas sem entusiasmo e um esforço passageiro, rapidamente voltando aos velhos hábitos. Eu me questionava se ele sequer entendia o que respeito significava em minha casa. A procura de emprego, parte crucial do acordo, transcorreu com uma lentidão frustrante. Papai alegava que estava se candidatando a vagas, às vezes até me lembrando de entrevistas, mas na maioria das manhãs ele tinha dificuldade para sair da cama. Os dias de Jake se transformavam em videogames e cochilos. A depressão talvez explicasse a letargia deles, mas isso não aliviava a dor de se sentirem usados, subestimados. Eu queria muito ajudar, mas minha paciência estava se esgotando. Um dia, ouvi uma conversa que quebrou a frágil trégua. A voz do meu pai, baixa e amarga: temos que lidar com isso por enquanto. Não suporto viver sob as regras dela. Suas palavras me atingiram como um soco. O homem que antes batia à porta atrás de mim agora reclamava dos limites que eu estabelecia em minha própria casa, as mesmas regras que protegem minha sanidade. Minha mãe o silenciou rapidamente, mas o estrago já estava feito. Aquele momento cristalizou tudo. Eles não estavam ali para curar ou reconstruir laços familiares, estavam ali porque não tinham para onde ir. E por trás da gratidão, escondia-se um ressentimento que fervilhava silenciosamente, envenenando lentamente a pouca paz que restava. Lá dentro, um furacão rugia. Eu estava dividida, desejando conexão, ansiando por um encerramento, mas também precisando proteger o meu frágil bem-estar. As memórias do abandono se chocavam com a realidade da coexistência, testando a cada dia os limites da minha resistência. Eu me encontrava constantemente em alerta, equilibrando os papéis de cuidadora, mediadora e disciplinadora. Meu próprio trauma vivido ecoava em cada amanhecer descuidado, em cada regra ignorada, em cada reclamação silenciosa que eu ouvia. A pergunta me atormentava: quanto eu poderia dar antes de me perder completamente? Onde estava a linha entre gentileza e autopreservação? Os dias se estenderam em um equilíbrio tenso, entre lidar com dores antigas e administrar novos conflitos. Eu queria acreditar que esse experimento pudesse dar certo, que talvez, apenas talvez, pudéssemos criar algo novo. Mas a verdade sussurrava outra história, uma de confiança fragmentada e esperança frágil. Eu sabia que um acerto de contas estava se aproximando, e, quando chegasse, eu teria que permanecer firme, reivindicar o meu espaço e exigir respeito, não apenas pela minha casa, mas pelo meu coração. A conversa daquela noite foi o ponto de ruptura, uma tempestade de emoções finalmente desencadeada após semanas de silêncio e tensão latente. Deixei tudo à mostra. A exaustão de me sentir desrespeitada, o peso de ser subestimada em minha própria casa e as feridas profundas deixadas por anos de negligência e traição. Não havia mais como se conter. Meus pais ficaram em silêncio no início, as lágrimas da minha mãe caindo lentamente, o rosto do meu pai tenso de arrependimento. Até Jake, quieto como sempre, assentiu em reconhecimento. Pela primeira vez, os muros que todos nós construímos ao nosso redor começaram a rachar, expondo a humanidade crua e frágil que havia por baixo. Eles se desculparam, com mais sinceridade do que eu já ouvira, admitindo o quanto estavam errados, não apenas no que fizeram, mas também na forma como lidaram com tudo depois. A voz do meu pai embargou ao explicar como o medo e o desespero haviam obscurecido o julgamento deles, como tentaram e falharam em proteger Jake, mas a um custo injusto. Minha mãe confessou que o silêncio deles ao longo dos anos se devia à vergonha e à falta de saber como me encarar. Escutei, sentindo uma dolorosa mistura de raiva, tristeza e algo que eu não ousara esperar, compreensão. Isso não estava apagando o que aconteceu, mas era um começo. Uma pequena janela para o remorso deles e uma chance para eu recuperar minha voz. Mas eu também sabia disso, morar junto não era sustentável.
O dano era profundo demais, a confiança, frágil demais. Então, com o coração pesado, disse a eles que era hora de encontrarem o próprio caminho novamente. Não por crueldade, mas por amor próprio e necessidade. Ofereci ajuda, uma mão para encontrar um lugar para ficar, uma ponte financeira para facilitar a transição, porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda se importava. Enquanto arrumavam suas coisas, a casa parecia mais pesada e mais leve ao mesmo tempo. Os abraços de despedida foram agridoces. Uma trama complexa de desculpas, gratidão e dor silenciosa. Os soluços da minha mãe ecoavam em meus ouvidos, enquanto o aperto de mão hesitante do meu pai transmitia um pedido silencioso de perdão que as palavras não conseguiam captar. As promessas silenciosas de Jake de manter contato pareciam fios frágeis sendo refeitos em alguma semelhança de família. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio avassalador preencheu o espaço, um silêncio que era ao mesmo tempo um fim e um novo começo. Nos dias que se seguiram, enfrentei uma enxurrada de emoções, alívio pela paz ter sido restaurada, tristeza pela família que perdi e parcialmente recuperei e um otimismo cauteloso em relação ao que me aguardava. Agora eu entendia que a cura não é linear, é confusa, difícil e, muitas vezes, ambígua. Passei momentos tranquilos refletindo sobre a jornada, das noites escuras do abandono a este passo hesitante em direção ao perdão e à autopreservação. Percebi que deixar ir não significa esquecer ou desculpar, significa estabelecer limites que protejam seu coração, ao mesmo tempo, abram espaço para o crescimento. Personagens que antes pareciam distantes ganharam novas dimensões em minha mente. A gentileza da família de Mia com o apoio que eu ainda buscava. O incentivo da Sra. Thompson me lembrou do poder da empatia. Até mesmo o pedido de desculpas de Jake, por mais imperfeito que fosse, simbolizava uma frágil esperança de reconciliação. Este capítulo se encerrou com uma lição poderosa. Família não se resume apenas ao sangue, mas também ao respeito, à honestidade e à coragem de encarar verdades difíceis. Minha história havia-se transformado de rejeição e dor em uma história de força e renovação. Ao olhar para o futuro, agarro-me a essa esperança, a esperança de poder construir uma vida definida não pelas feridas do passado, mas pela resiliência para superá-las. Esta é mais do que uma história de sobrevivência. É um testemunho da capacidade do espírito humano de curar, perdoar e recomeçar. Obrigada por trilhar esse caminho comigo. Se esta história tocar algo dentro de você, compartilhe seus pensamentos, suas próprias batalhas, suas próprias jornadas. Porque, às vezes, ao contar nossas histórias, encontramos forças para seguir em frente. Se você achou esta história significativa ou se ela o tocou de alguma forma, reserve um momento para curtir e compartilhar este vídeo. Seu apoio realmente ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como esta. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder a próxima parte da jornada. O mais importante é que eu adoraria ouvir você, deixe um comentário abaixo. Compartilhe suas ideias, suas experiências ou qualquer conselho que você tenha. Seu feedback ajuda este canal a crescer e se tornar ainda melhor. Muito obrigada por estar aqui e por fazer parte desta comunidade. Juntos, podemos criar um espaço de cura, verdade e força.